Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Ei você, estou de volta com muito entusiasmo, muita alegria por estar de volta e por poder, mais uma vez, através de uma conversa sincera e recheada pela expertise de uma personalidade, um grande protagonista da medicina no estado do Amazonas, o doutor Marcos Antônio Ricci Correia Júnior. Ele está aqui conosco para abordar um assunto que eu tenho abordado com todo o meu empenho e sempre procuro, quando abordo este assunto, demonstrar o meu melhor desempenho, porque quanto mais informações nós pudermos colher de um profissional do nível e com o preparo do Dr. Marcos, mais ainda a gente pode beneficiar, né, milhares de leitores e leitoras do Portal da Holanda. E essa realmente é a nossa missão aqui. Eu estou falando isso porque o doutor Marco, ele é um cirurgião oncológico. Ele exerce o seu ofício profissional lá na Fundação SECOM. E ele é um protagonista que testemunha todos os dias, né, o que acontece com aquelas pessoas que vão até a Fundação SECOM à procura de tratamento, à procura de medidas que vão salvar as suas vidas. Não existe outro termo. E ele, como cirurgião oncológico, ele trabalha, ele atua, né, num estágio de lidar, né, com o paciente que acontece depois do diagnóstico, depois de todos os testes, e para que seja tomada essa decisão do cirurgião, então, lidar com esse paciente. A gente, antes de mergulhar na prática, nós vamos conversar com ele sobre alguns assuntos que eu acho que vocês precisam ouvir. E eu estou me dirigindo às mulheres. Vocês precisam ouvir o que ele tem a dizer. É muito importante para a sua vida. Eu acho. Vamos embora ver se eu tenho razão? Doutor Marcos, seja muito bem-vindo à Hora do H. É uma satisfação, com muita satisfação, que eu lhe recebo aqui no nosso pedaço de comunicação. Obrigado, Humberto, pelo convite. Você sempre é um grande entusiasta dessas causas de saúde, sempre trazendo notícias importantes para esclarecer a população, e o convite feito vai ser muito proveitoso, né, para tirar as dúvidas aí das mulheres, dos pacientes que têm um diagnóstico como esse de câncer, né? Então a gente aproveita a tarde de hoje para trazer essas informações e ajudar quem está precisando. Outros profissionais, seus colegas, passaram por aqui e a maioria deles sempre diz o seguinte: o índice deste câncer no Amazonas é muito alto. O índice de diagnósticos desse câncer é muito alto. E tem outros que dizem: olha, Humberto, esse câncer aqui, infelizmente, e eu tenho que dizer isso, é um câncer perfeitamente evitável porque tem vacina e as pessoas não tomam a vacina, as pessoas não levam os jovens para tomar a vacina, as pessoas não fazem o toque durante os seus momentos de higiene pessoal. Então, o que eu quero lhe perguntar, na verdade, doutor Marco, é o seguinte: atitudes que as pessoas deixam de tomar, decisões que as pessoas deixam de tomar, e também protocolos que são anunciados e divulgados, que elas não agregam à sua rotina pessoal, que poderiam evitar elas irem para a Fundação SECOM. Isso também contribui para que esses índices sejam tão altos, com pacientes todos os dias sendo diagnosticados aqui em Manaus com diferentes tipos de cânceres?
Sim, Humberto, você colocou uma questão interessante, né? O Amazonas, ele é um estado que tem uma incidência altíssima de câncer de colo de útero, cujo principal agente é o HPV, é um câncer transmissível, né, por relação sexual. E muitos dos casos são diagnosticados em fases avançadas. Então, para a gente, a melhor forma de você evitar mutilações e tratamento agressivos é diagnosticar uma fase inicial. Como é que se diagnostica isso? A paciente tem que ter o hábito, a paciente que está na sua vida sexual ativa tem que ter o hábito de procurar o seu ginecologista para fazer anualmente o preventivo. E pensando numa situação de profilaxia, é a questão das vacinas, né? Que nosso estado aqui foi um dos primeiros no Brasil a introduzir a vacinação contra o HPV, né? Que existem as vacinas já disponíveis. E o câncer é causado pelo HPV, não é isso? O câncer é provocado por alguns tipos de HPV. Tipos de HPV. Tem Sim. mais de 200 tipos de HPV, mas a gente tem os oncogênicos e classicamente são 16, 18. Eles são relacionados à promoção do câncer de colo de útero, do câncer de vulva, do câncer de vagina. Algum tem relação com câncer de ânus também. Então, nesses casos, a vacinação vai nos conferir proteção contra esses tipos de HPV. Essa vacinação ela é feita na rede pública, tem na rede privada também. E a campanha... Totalmente gratuito isso, não é? Totalmente gratuito. Falta a conscientização mais massiva para a população, porque é um problema de saúde pública no Amazonas, né? No ano de 2017, fizeram até uma contagem aqui, a doutora Mônica, que trabalha conosco... Bandeira de Mel, não é? A dona Mônica Bandeira fez uma contagem e teve mês que estava falecendo 27 pacientes. Por mês, doutor? Por mês. Nós temos aproximadamente 700 casos novos por ano, né? E essas pacientes geralmente jovens, né, doutor? Pacientes de todas as faixas etárias e muitos pacientes jovens. Pacientes que poderiam estar inseridas aí no mercado profissional, tendo uma vida absolutamente normal e que é interrompida pelo tratamento e pela doença avançada, né? Então, você tem uma ideia, a incidência nacional do câncer de colo de útero, ela gira em torno de 15 casos para cada 100 mil habitantes. Aqui no Amazonas, a gente vai para 32, 33 casos a cada 100 mil habitantes. É quase o dobro da incidência nacional. E aqui em Manaus, esse número vai para mais de 51 casos a cada doutor, 100 mil habitantes. O que leva a isso? Há algum motivo específico? Esses dois fatores, né? Que os pacientes têm, as mulheres têm a contaminação sexual pelo HPV, né? Não estão protegidas? Não estão protegidas, falta um pouco de conscientização da população e temos a questão do não diagnóstico precoce, né? Aquelas lesões... Fundamental isso. É fundamental, porque se você pega uma paciente que tem a infecção inicial, que a gente chama de NIC, que são neoplasias intracervicais, não é câncer, isso é uma lesão pré-maligna. E ela tem uma forma muito fácil de ser tratada, às vezes com agentes químicos, né, pomadas, cauterizações, ou até uma remoção com um pequeno bisturi elétrico, um procedimento que a gente chama de conização, que é super simples. O paciente opera, às vezes vai para casa no mesmo dia. A conização é realizada na FSECOM? FSECOM a gente faz de rotina, temos uma equipe ultra especializada nesse tipo de procedimento, né? A equipe da ginecologia, fazemos bastante, tem os melhores profissionais, né, em termos de conização. Nesse atendimento, a Fundação disponibiliza para os pacientes, então a gente pega o câncer, a neoplasia cervical, ela é tratada em todo o seu âmbito, do começo ao fim, na Fundação. E é um procedimento, a conização é um procedimento super simples, né? Só que muitas vezes o paciente não tem acesso e quando diagnosticado já é na fase de câncer invasor. Aí o tratamento já é mais complexo, vai envolver a presença do cirurgião oncológico, vai envolver a presença do oncologista clínico e do radioterapeuta. Quer dizer, a sua participação já é num estágio de perigo, não é? Estágio de câncer invasor. Quando a gente né? requer uma cirurgia mais radical, né? Com
a esterectomia radical, que é uma esterectomia ampliada, tem que tirar os tecidos que estão em volta do útero, com a linfadenectomia. Depois a gente tem que aguardar o resultado disso aí para ver se o paciente tem indicação de fazer ou não tratamento adjuvante com rádio, com quimioterapia. É um caso mais complexo. Tudo isso pode ser evitado, né, com essa propaganda de conscientização. A vacinação, que é importantíssima, a adesão da população e o preventivo, que deve ser realizado anualmente, né? Quer dizer, é no preventivo que a mulher deve fazer pelo menos uma vez por ano, que tudo isso pode ser detectado. Quer dizer, isso que o senhor falou, que o mal pode estar no início e é detectado e tudo mais é evitado. É Sim, isso, doutor? O preventivo, ele vai examinar as células que existem no colo do útero. Se a gente detecta alguma célula normal, o médico liga o pisca-alerta. Sim. Então, a partir dali, um preventivo alterado, a gente começa uma investigação mais profunda. Precisa fazer uma colposcopia, uma biópsia, ou até repetir o preventivo. Então, é importante fazer o preventivo. É um exame simples, né? Um exame que tem fácil acesso na saúde básica, né? É uma questão de conscientização. E na sua opinião, doutor Marco, milhares de mulheres em Manaus, eu estou usando esse número para ver se eu coloco o dedo mesmo na ferida, não fazem o preventivo? Existem mulheres que passam mais de 1, 2 anos, 3 anos sem fazer o preventivo, doutor? Existe sim. Aqui em Manaus e principalmente no interior, né, pelo acesso. O Amazonas é um estado de dimensões continentais, né? Então, o interior, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com as mulheres do interior, porque muitas não têm acesso a esse tipo de exame, a médico, né? Então não fazem o preventivo por falta de envolvimento acesso, médico, né? De acesso ao médico e a informação também, né? Então, para a gente mudar esse paradigma, essas condições, esses números desfavoráveis, nós precisamos ter essa conscientização. Por exemplo, você está fazendo um bem enorme tocando nesse assunto, né? Desmistificando essas situações e esclarecendo os fatos para a população, uma coisa que pode ser evitada, né? Esse tipo de câncer é 100% evitável. E, doutor, o fato desse câncer também ser totalmente assintomático, as pessoas não sentem absolutamente nada, dor, picada, nada. E isso também contribui para que a necessidade do preventivo seja preenchida religiosamente todo ano pelas mulheres? Com certeza, né? Todo ano, a mulher que está em atividade sexual, ela tem que fazer uma visita ao seu ginecologista, né? Até para ver a questão de outras patologias também, ver a saúde da mama, ver a saúde da vulva, a saúde da vagina, a saúde do colo do útero, né? Então são exames que a simplicidade, custo-benefício compensa. E são rápidos esses exames, não são, doutor? Um exame rápido. Indolores. Indolor, talvez um pequeno desconforto, mas muitas não reclamam, aceitam o exame sem muitas queixas. É bem factível de fazer, bem tranquilo, né? Então é uma questão de conscientizar a população mesmo a ter esse hábito, né? Esse hábito regular. Doutor Marcos, a questão da vacina, né? Que a gente tocou aqui, são as meninas veja se eu acerto as idades, as meninas entre 10 e 14 anos que devem se vacinar e os meninos entre 11 e 14 anos, isso? Mas isso. Essa é a faixa etária que os meninos e meninas devem, antes de começarem as suas atividades sexuais, não é isso, doutor? Perfeitamente, isso mesmo. Então a gente já, com a vacina, a gente espera ter esses resultados aí nos próximos 20 anos e baixar drasticamente esses números aqui no Amazonas, né? E no Brasil também, né? Existem países em que não existe, mas praticamente não existe câncer de colo de útero, como a Austrália, onde o programa de vacinação é alto. É mesmo? Países que têm esse programa de vacinação alto, um nível socioeconômico mais elevado, um DH mais elevado, eles praticamente não tem mais câncer de colo de útero, como na Inglaterra, né? A Austrália, como eu acabei de citar.
O próprio Estados Unidos tem um declínio muito grande nos casos de câncer de colo de útero, né? Os países em desenvolvimento, os países aqui na América Latina, África, têm índices muito elevados por esses dois fatores aí. Agora, no Brasil, a cidade de Manaus tem um triste destaque em termos de diagnóstico e morte, não é, doutor? O campeão mundial nesse tipo de câncer. A cidade de Manaus. Em termos de incidência, é muito alta a incidência, em virtude dessas situações, né? Então a gente precisa ter todo ano é comentado isso, a gente precisa ter realmente uma bandeira para mudar esse nosso título, né? Esse título ruim que a gente tem em virtude da alta incidência do HPV. A doutora Mônica, a última vez que ela esteve aqui, há algum tempo, ela falou com muito entusiasmo, primeiro sobre a verba que já estava na conta da FCCOM para realizar o início da construção de um centro de diagnóstico avançado. E o senhor acredita que esses avanços, os investimentos nas tecnologias, nos equipamentos de de ponta, o senhor acha que isso também tem sido fundamental para que essa questão dos índices, desse campeonato que Manaus ganha todo ano, deixe de acontecer? Sim, isso é muito importante, né? O SECOM já está com esse projeto em andamento, né? O doutor Gerson a doutora Mônica estão capitaneando essas ações e... O centro está sendo desenvolvido, construído, doutor? Está sendo desenvolvido, já está em fase inicial, né? Sim. Mas existe uma data limite para entrega. Acho que nos próximos, máximo uns 2 anos... Isso é muito bom, né, doutor Marco? Isso é importante, porque você tratando precocemente essas lesões, você vai evitar os pacientes de serem submetidos a cirurgias mais radicais, mutiladoras, e que geram sequela, infelizmente, em virtude do tratamento ser agressivo, né? Então, se você consegue fazer uma cirurgia que é mais tranquilo, o processo de conização que é mais simples, o paciente retorna com chance de cura, o paciente retorna às suas atividades profissionais, às suas atividades habituais, o mais rápido possível e curado, né? Uma cirurgia de esterectomia radical, seja ela feita por videolaparoscopia, ou seja ela feita por via convencional, ela é mais complexa e tem chance de ter algum tipo de complicação, né? Doutor, me diga uma coisa. Quando é que... Eu estou criando uma situação hipotética apenas para ver se a gente alerta as mulheres que estão nos vendo agora. O senhor poderia citar 3 sintomas? O senhor quiser citar mais, por favor, mas 3 sintomas, por exemplo, uma mulher que não tem feito preventivo, uma mulher que acha que está tudo bem, o corpo fala, os médicos sempre me dizem isso, o nosso corpo fala, e a gente às vezes não ouve, não presta atenção a essa fala. Por exemplo, em termos do câncer do colo do útero, que 3 sinais, né, que de repente, com o passar do tempo, pela falta das atitudes que as mulheres deveriam ter tomado e não tomar, 3 sinais mais comuns são esses, doutor, de que existe alguma coisa errada lá no seu sistema reprodutivo? Sei. Olha, Humberto, a gente tem uns sintomas muito comuns, né, para câncer de colo de útero. O paciente tem corrimento de repetição, o paciente... O que quer dizer isso, doutor? Ela vai ter uma secreção amarelada com um cheiro desagradável, né? Com odor, mau odor. Trata e volta de novo, passa. Fica recorrente, doutor? Sempre acontecendo. Sempre acontecendo. Isso é um sinal de alerta. Outra coisa é um discreto sangramento, né? Fora do período menstrual. Fora do período menstrual. O paciente tem relação sexual, pode ter sangramento também. Olha só. E um sangramento espontâneo fora do período menstrual. E indolor também, né? Um sangramento indolor. Indolor. Às vezes a paciente pode ter alguma queixa de dor leve. Sim, ardência, alguma coisa, doutor. Uma ardência, candidíase também de repetição. Então, são sintomas às vezes que são vagos, né? Isso pode aparecer em pacientes que não têm câncer. Então, às vezes a mulher não valoriza isso, né? Mas ela precisa prestar atenção a isso, né, doutor? Tem que estar atenta ao aparecimento desses sintomas. Principalmente, eu diria, corrimento de repetição e sangramento.
Aí uma bandeira vermelha já está ali, né, doutor? E que precisa fazer algo a respeito. O médico para fazer um exame ginecológico. O médico tem que fazer... Imediatamente, doutor? Imediatamente. Tem que fazer um exame de toque, tem que colocar a paciente na posição ginecológica, colocar um espéculo, examinar o colo do útero. Só examinando, o médico só olhando para o colo do útero, ele já tem uma noção. Basta ele olhando, ele já diz que tem alguma coisa que tem que ser feita. Exatamente, porque um colo do útero, nas suas condições normais, anatômicas, ele é bem bonitinho, parece um tapetinho bem forrado. Ele sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Na forma natural. Exatamente. Quando ele tem um câncer, mesmo na sua fase inicial, ele vai ter alguma elevação, tipo um couve-flor, tipo uma lesão ulcerada, uma ferida. Interessante. Então, e totalmente visível? Totalmente assim, visível. O médico olhando o colo do útero no exame especular ginecológico, ele já tem uma grande suspeita. Quer dizer, o que já gera uma desconfiança nele, não é, doutor? Ele já vai olhando ali, ele já vai saber, eu preciso biopsiar isso aqui imediatamente, eu preciso fazer uma colposcopia. Então, o simples exame físico ele já direciona o ginecologista a dar esse diagnóstico. Eu me lembro que quando surgiu a ideia de trazê-lo aqui, doutor, me disseram, não citarei nomes, mas me disseram o seguinte: Humberto, não vai ser fácil, porque o que o doutor Marco Antônio é ocupado, você nem imagina. Agora eu estou entendendo por que as pessoas me disseram isso. O senhor há pouco me disse, né, aí o senhor falou e eu estava já em prosseguimento para outro assunto, são 700 novos casos por ano na cidade de Manaus? Em média são isso. Em média a incidência esperada. De pessoas que comparecem. Esses são números que vocês registram, não é, doutor? Esses números são os esperados aí, incidência esperada, né? Às vezes existem críticas quanto à subnotificação, né? E ainda tem isso? Pode ter mais casos. Eu acho que são mais casos. Então, doutor, se tem 365 dias ao ano, nós temos 2 casos por dia? No mínimo 2 casos. No mínimo 2 dia. Casos por dia em Manaus? Todo santo dia. Exatamente. De pessoas que são diagnosticadas com colo de útero. Com colo de útero, só colo de útero. Como é, doutor? Como é que essa equipe multidisciplinar da FCCOM lida com esses números tão grandiosos, números tão pesados, e que, por exemplo, na segunda-feira é aí na terça já é outro número, mas sempre para cima, né, doutor? Sempre. Sim. Como é que vocês lidam com tudo isso, hein? Olha, porque eu não imagino que a equipe seja, né, aumentada, mas os números estão aumentando todo dia. Como vocês fazem isso, doutor? Realmente eu estava conversando com o Dr. Gerson, nosso presidente da fundação, e a gente precisa ter um incremento, né, uma expansão na área de oncologia, nas diversas áreas, tanto na cirurgia oncológica, quanto na oncologia clínica, quanto na radioterapia, porque anualmente o envelhecimento da população, esses números só aumentam, né? Quer dizer, a demanda só aumenta. A demanda só aumenta. E o SECOM hoje, ele não fica restrito apenas à cidade de Manaus. Ele atende todo o interior do Amazonas. Ainda tem isso, né, doutor? E alguns estados vizinhos e alguns países vizinhos, né? A gente está tendo uma incidência muito alta. Existem pessoas dos nossos países limítrofes aqui que vêm para Manaus? Tem casos, por exemplo, tem muitos casos, a nossa incidência de pacientes venezuelanos aumentou muito, né? Toda semana a gente atende casos novos lá, porque eles vêm buscando tratamento aqui em Manaus, né? Que tem todo o tratamento. Nós temos a rádio, a químio, a cirurgia, terapias, imunoterapias, né? Terapia-alvos, que são terapias de alto custo, e outros estados não fornecem isso. E no SECOM nós temos. Quer dizer, o SECOM faz isso, doutor, porque é um centro de excelência que não existe, por exemplo, em Boa Vista, que fica ali mais perto de Roraima, é isso também? Isso. Boa Vista tem eles não têm disponibilidade da radioterapia. Não tem, né? Não tem. E os recursos são inferiores aos nossos, em termos de dinheiro, de número. E com esse ônibus ligando Boa Vista a Manaus, as pessoas naturalmente vêm bater aqui, né, doutor? As pessoas de Roraima, os venezuelanos, a gente pega gente do oeste do Pará também bastante. Também. Gente. O SECOM é uma referência para essa Amazônia inteira, né? Então hoje, se você botar no pool, a gente está atendendo, acho que
com segurança mais de 6 milhões de habitantes. Com segurança, né? Com segurança. Em relação aos atendimentos projetados nos números da população. Alcançando uma população de 6 milhões aí, com segurança. 700 diagnósticos. Só de colo de útero. Só de um tipo de só câncer? De um tipo de câncer. Imagina se unir todos os outros números, né, doutor? Nós temos... O câncer de mama, por exemplo, mama, né? Que é o segundo mais frequente em mulheres, né? O senhor teria um número para nos citar aqui, nem que seja aproximado, de diagnósticos da mama? Mais de 600 por mês. Casos. Por mês. Ano. Desculpa, por ano. Por ano. Mais de 600 Quer casos. Quer dizer, 100 a menos, né, do que o câncer do colo de útero. Normalmente, no Brasil, na mulher, o câncer de colo de mama é o mais frequente no Brasil. Em outros estados? Em outros estados, no sul, sudeste. Aqui no Amazonas ocorre uma inversão com o colo de útero. Nós somos o primeiro, né? Doutor, deixa eu ler uma coisa aqui para o senhor. É uma tabela de resultados, certo, que eu gostaria que o senhor traduzisse. Eu sou jornalista e tem muita gente aí que está nos vendo que não são médicos como o senhor. Mas olha só, é uma tabela e eu vou ler para o senhor o que está escrito nela. Número de hospitais com UTI, participantes e percentual de participação na avaliação nacional das práticas de segurança do paciente 2021, né, 2021, certo, por unidade da Federação do Brasil. Aí eu vou ler para o senhor. O Amapá, número de hospitais, 2. No Acre, 5. Na Alagoas, deve ser, eu imagino. Sim. Né? 17. E a AM, que é o Amazonas, 25. É o maior número aqui nesse quadro. Certo. Aí, números de hospitais com UTI em funcionamento em 2020. Amapá, 7, Acre, 7, Alagoas, 23 e o Amazonas, 31. Então, novamente, o Amazonas com um número maior. Sim. Né? Percentual de participação, 29% o Amapá, 71% o Acre, 74% Alagoas e 81% o Amazonas. Lista de hospitais no Amazonas que apresentaram alta conformidade às práticas de segurança do paciente em 2021, quer dizer, recentemente, ano passado. Muito bem. Município Manaus. Nome fantasia, Hospital Maternidade Unimed. 2. Município Manaus. Nome fantasia, Samel. Município Manaus. Nome fantasia, Fundação Secom. Aí tem letrinhas bem pequenininhas aqui. Certo. Planilha de análise dos formulários de avaliação das práticas de segurança de pacientes 2021, enviada pelo NSP Visa Estadual, a GVIMS, GGTS/Anvisa. O senhor pode traduzir o que eu acabei de ler aqui? E eu vejo aqui que o Amazonas sempre com números bem maiores, e eu vejo aqui como é uma tabela de números positivos, não é, doutor? Sim. Aí esse gráfico aí, ele mostra realmente que houve um aumento exponencial no número de leitos. Obrigado. Deixa eu colocar aqui para o senhor. Do estado do Amazonas, né? Por que aconteceu isso, né? Por que o Secom aparece tá aqui, doutor, aí? Por que a Fundação Secom aparece aqui? Realmente houve um aumento, uma participação de 81% no número... 81%, isso é crescimento, não é? O percentual da participação, né? Então... Isso em termos de segurança, não é? Em termos de segurança, o que acontece? Por que a Fundação Secom apareceu em terceiro lugar em termos de crescimento de UTI? Na Fundação Secom, os procedimentos que são realizados são de alta complexidade, né? O cirurgião oncológico... Todos são de alta complexidade, né? Todos, ela é uma unidade terciária, né? Ela está no topo da pirâmide. Ok. Então, o cirurgião oncológico hoje, para indicar uma cirurgia, por exemplo, vamos fazer o exemplo da questão do colo do útero. Tá.
tem pacientes, normalmente não precisa de UTI para fazer uma esterectomia radical, mas existem pacientes com algumas comorbidades, idade, obesidade, diabetes. Esses pacientes, eles não vão ser operados se não tiver uma UTI de retaguarda, para ter uma recuperação pós-operatória. Isso é um protocolo, né, doutor? Protocolo, para ter uma recuperação pós-operatória com segurança, né? Esse protocolo, ele faz parte do protocolo da cirurgia segura, que já é praticado nos hospitais em Manaus, Sim. no SECOM e outras unidades públicas. Então, nós não conseguimos operar um paciente se não tiver essa retaguarda. Pelo SECOM ser um hospital de alta complexidade, as cirurgias que são realizadas lá são cirurgias de grande porte, a interação com a equipe de UTI e os leitos de UTI se fazem muito necessária. Então, eu trabalho no SECOM desde 2005. Quando eu comecei a trabalhar no SECOM, a gente não tinha nem leito de UTI, para falar a verdade. Isso em 2005? Em 2005. Eu já transportei paciente na UTI, que eu operei no SECOM, e tive que levá-lo para outro hospital. Depois da cirurgia... Por falta de leito? No SECOM. No SECOM, leito no de SECOM. UTI em outro hospital disponível. Sim. Então, hoje, nós conseguimos abrir muitos leitos bons de UTI na Fundação SECOM com todos os equipamentos, né? É um hospital... Quer dizer, houve uma evolução muito grande em termos de equipamentos e tecnologia. Exatamente. E ventiladores bons, a equipe multiprofissional muito boa. Porque para você abrir uma UTI, requer estrutura Eu imagino, e gasto. Sim. Um custo alto. E investimento também nas expertise e capacidade dos membros da equipe, da UTI, não é, doutor? Da UTI também. São profissionais muito qualificados, né? Eles trabalham com pacientes críticos, né? Sim. Então, o profissional tem que ter a expertise, ele tem que conhecer, né? A outra causa de aumento da UTI é a questão do Covid, né? Então, a questão do Covid, ela abriu muitos leitos de UTI no estado, né? Verdade. Abriu no Delfina, no 28, no João Lúcio, e no SECOM também, que acabou dando apoio para a rede estadual em relação a esses casos, né? Os casos dos pacientes oncológicos que precisavam de UTI e os casos de Covid, sem câncer, né? A gente acabou dando apoio também. Eu vou falar uma coisa, já que o senhor tocou nesse assunto das UTIs. Até pouco tempo mesmo, né? No interior do estado não tinha uma UTI, não tinha uma unidade de tratamento intensivo. Eu soube, como eu não vi o meu lado São Tomé, e não vai falar agora para o senhor, eu soube que lá em Parintins inauguraram um setor de UTI. Quer dizer, isso para mim já é um grande avanço, eu considero um grande avanço, mas eu ainda vou procurar trazer para cá, para este programa, o médico, alguém envolvido na equipe lá em Parintins das UTIs, e também uma outra meta para mim, eu estou falando para os nossos espectadores nesse momento, é descobrir através dos planos do governo qual é o planejamento que existe, doutor, para construírem UTIs em Itacoatiara, UTI em Manacapuru, né? E isso iria muito desafogar essa grande demanda que é trazida para a FSECOM, não é, doutor? O que acontece? Nesses interiores, nos interiores que a gente chama de polos, o governo do estado, ele tem investido, né? Sim. Realmente abriram vagas de UTI em Parintins, precisa de uma estrutura, né, para se fazer isso, eles conseguiram. As UTIs, quer dizer, é fato, né, doutor? Tem uma UTI agora. Está em funcionamento. Boa notícia, né? Tem médicos, boa notícia. Tem coordenadores. É uma questão de você investir na região, capacitar o profissional, né? Porque a UTI é uma coisa muito séria, né? Um paciente de muita complexidade, um paciente... O camarada pode vir a óbito por falta de uma UTI, não é, doutor? Com certeza. A UTI, para procedimento complexo, para paciente grave, é imperativo, não tem outra saída. Porque o paciente, sem ter um suporte desse, ele vem a falecer. Então é uma questão de investimento realmente, né? E capacitação.
Doutor Marcos, eu quero lhe agradecer a sua vinda aqui, tantos esclarecimentos, tantas revelações importantes, mas eu não posso me despedir do senhor nessa nossa conversa com tantas testemunhas, sem lhe pedir que o senhor se direcione às mulheres que precisam ir fazer o seu preventivo, ir no médico, para fazer um levantamento assim rápido do seu estado de saúde. Sim. E que por algum motivo essas mulheres não têm ido. Como médico, com tanta experiência, o senhor acaba de dizer que está trabalhando desde 2005, né, lidando com esses pacientes que estão com câncer e tudo mais. O que o senhor diz a essas mulheres, no final da nossa conversa, como um incentivo para que elas possam evitar amanhã fazerem parte de uma lista que coloca Manaus como a cidade campeã de diagnósticos de um mal que pode ser evitado? Olha, as mulheres amazonenses são as mais guerreiras que eu conheço, né? Elas têm muita garra. Quando descobrem o diagnóstico, elas não desistem, elas vão para cima, querem ficar curadas, elas gostam da família, gostam de cuidar dos seus entes. Então, o meu recado para essas mulheres é que é uma coisa simples, basta você procurar o seu ginecologista, o seu médico, o seu cirurgião oncológico de confiança e uma vez por ano você faça esses exames de rotina, principalmente as mulheres que estão na idade de atividade sexual. É uma coisa, não só o colo de útero, mas também avaliar a mama. Claro. E fazer exames de rotina gerais, né? São os exames que você tira um tempinho ali para fazer uma vez por ano, a gente consegue prevenir muita coisa, né? E aqui nosso recado para Manaus, para nossa realidade, é a questão do colo do útero, que é importante a gente ter esse acesso para a população carente, para a população do interior. Você procure o seu ginecologista, não deixe de fazer o exame, não tenha vergonha, é um exame simples, rápido, e com isso a gente pode evitar muita coisa, né, Humberto? Sim. Doutor, um carocinho, por menor que seja, que a mulher descobre fazendo um autoexame durante o banho, não importa o tamanho, já é um sinal que diz para ela que ela deve procurar um especialista só para dizer o que é aquilo? Sim. Se ela o senhor recomenda isso? Sim, se ela está palpando algum carocinho, um nódulo, uma região endurecida, o médico precisa avaliar isso aí, ele precisa examinar. E através do exame físico, o primeiro contato, isso já fornece muito indício para o médico, de suspeita ou não de câncer. Porque o diagnóstico precoce é tudo, né, doutor? O diagnóstico precoce, se a gente conseguir diagnosticar precocemente os cânceres, 90% deles podem ser curados. Que bela notícia. Doutor Marcos Antônio, muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi para mim um motivo de grande satisfação e eu me sinto realmente profissionalmente realizado de ter podido fazer essa entrevista com o senhor. Eu queria agradecer você, Humberto. Você sempre foi um parceiro da Fundação SECOM, sempre trazendo notícias importantes para a população, esclarecendo, né? Há anos fazendo esse trabalho. É um portal que todo mundo, quando quer saber alguma coisa que acontece no Amazonas, em Manaus, procura Portal do Holanda. Então você tem uma relevância social muito grande, de grande impacto para todas as pessoas desse estado, né? Leve a minha recomendação a todos os seus colegas lá na FCCOM, doutor. Obrigado aí pelo convite, a gente está sempre à sua disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou com umas ideias na cabeça que depois eu vou discutir nos bastidores com o senhor sobre outros contatos das conversas aqui. Obrigado, doutor. Eu não sei se o senhor vai voltar para a Fundação SECOM, mas muito obrigado. Eu sei que o senhor deve estar já com a cabeça lá, mas... Hoje eu me programei para isso. Muito bem, muito obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Tá bom. Minha gente, por hoje é só. Amanhã é um outro dia. E esse dia pode ser de qualquer pessoa, né? Não é de ninguém o dia de amanhã. Ele pode ser seu, principalmente você que precisa fazer um preventivo e ainda não fez e está atrasada com isso. Pense nisso. Eu tenho um grande amigo meu, um médico americano, que uma vez me disse, eu jamais esqueci, ele me disse: Humberto, as mulheres deveriam todo ano
todo ano, se dá de presente, no dia do aniversário, um preventivo. Ela nunca vai esquecer de fazer o preventivo, porque ela pode dizer, no mês do meu aniversário, eu vou fazer sempre o preventivo. É um presente que a mulher pode se dar, né? Um presente para a sua vida, para a qualidade da sua vida, principalmente. Muito obrigado pela companhia, gente.